A Universidade de Indiana gastou cerca de 2 milhões de dólares na revitalização do Rio Jordão no ano passado. Eu consigo te ver. Consigo ver o que é isso, basicamente o topo da escada de corrente, como as escadas de corrente que filmamos antes. A Bíblia diz que o Rio Jordão sempre foi um lugar de encontros divinos, milagres, chamados e manifestações celestiais. Mas ninguém esperava por isso. As águas estão recuando. A terra está se abrindo. Formações estranhas e vestígios antigos estão emergindo da lama. O que antes estava oculto, agora está exposto. Alguns chamam isso de clima e geologia. Outros veem algo mais profundo, algo escrito não com tinta, mas em pedra e sedimentos. Será que Deus está tentando nos despertar? Estaríamos testemunhando um sinal sobrenatural em tempo real? Seria essa erosão natural ou uma mensagem se desdobrando em tempo real? Antes de prosseguirmos, curta este vídeo e compartilhe suas ideias abaixo. Inscreva-se e acompanhe-nos enquanto desvendamos o que veio à tona e por que isso pode ser importante agora. O Rio Jordão é um dos rios mais importantes da Bíblia, conhecido como o local onde Jesus foi batizado e onde o Espírito de Deus desceu como uma pomba, declarando-o o Filho amado. Há muito tempo, é um local sagrado para os cristãos e possui um profundo significado histórico e espiritual. Geograficamente, o rio nasce no sopé do Monte Hermon. Atravessa o norte de Israel até o Mar da Galileia e continua para o sul, formando uma fronteira natural entre a Jordânia e Israel antes de desaguar no Mar Morto. No entanto, nos tempos modernos, o Rio Jordão tem diminuído de tamanho e sofrido grande poluição. Grande parte de suas águas hoje está afetada por escoamento agrícola e esgoto não tratado, tornando-as cada vez mais impróprias, até mesmo para práticas tradicionais como o batismo. No entanto, o mais impressionante não é apenas o fato de o rio estar desaparecendo, mas a rapidez com que isso está acontecendo e o que começa a emergir à medida que as águas recuam. À medida que o rio recua, o solo há muito coberto é exposto novamente. Sedimentos intocados por gerações agora vêm à tona. Um rio outrora conhecido por sua capacidade de renovação agora luta para sobreviver. Então estamos simplesmente testemunhando uma mudança ambiental ou algo mais profundo começando a emergir? O que você está prestes a explorar não tem sido amplamente discutido. A maioria das narrativas convencionais permanece em silêncio. Contudo, para aqueles que compreendem as Escrituras e reconhecem padrões mais profundos, algo começa a tomar forma. Porque às vezes, a verdade não é revelada acrescentando mais, mas removendo o que antes a ocultava. Quando as águas recuam, o que estava oculto vem à tona. E talvez isso seja mais do que apenas um processo físico. Pode ser uma reflexão, um lembrete de que a exposição muitas vezes precede a transformação e que, antes de entrar em uma nova fase, há um chamado para confrontar, purificar e preparar. As imagens deste rio histórico, outrora repleto de significado, agora marcado por um colapso repentino, capturaram a atenção de milhões de fiéis ao redor do mundo. Muitos que trilharam o caminho da fé, muitos que leram as histórias desta terra, agora o contemplam novamente, não apenas com curiosidade, mas com uma profunda sensação de que algo está sendo revelado. Em todo o Vale do Jordão, o solo está rachando sem aviso prévio. Em meio a dias comuns, sob um céu azul e límpido, a terra repentinamente se abre. Sem tempestade, sem força visível, apenas uma mudança silenciosa sob a superfície e, em seguida, o colapso. Enormes crateras surgem instantaneamente, engolindo árvores, destruindo estradas e deixando para trás profundos vazios circulares onde antes havia solo firme. Testemunhas descrevem um estalo fraco e arrepiante momentos antes do ocorrido. Um ruído baixo e oco, como algo se movendo nas profundezas da terra, seguido de silêncio.
Geólogos oferecem uma explicação clara. À medida que o nível da água baixa perto da bacia do Mar Morto, as camadas subterrâneas de sal começam a se dissolver. A água doce infiltra-se, enfraquecendo o solo acima até que a superfície não consiga mais suportá-lo. Por fim, ele desaba, previsíveis, naturais, e ainda assim, diante dessas cenas, muitos sentem algo mais. Porque em Romanos 8:22 está escrito que toda a criação geme em sua espera. E aqui, em um dos lugares mais biblicamente significativos da Terra, a própria Terra parece gemer, revelando o vazio sob o que antes parecia forte. O que parece repentino estava se formando lentamente. E é aqui que a lição se torna clara. Jesus advertiu em Lucas 6:49 que uma casa construída sem um alicerce verdadeiro cairá quando a pressão vier, não gradualmente, não com aviso prévio, mas num instante. O solo rachado se torna um espelho, lembrando-nos que a fé não pode permanecer na superfície. O que não está profundamente enraizado não resistirá à prova. A terra está revelando algo, mas a verdade sempre esteve lá. O Vale do Jordão há muito simboliza promessa, herança e realização. Agora, revela vazios aterradores. Há algo profundamente perturbador em testemunhar a terra sagrada rachando, em ver o solo se abrir em um lugar impregnado de história espiritual. Isso levanta uma questão que a ciência sozinha não pode responder. Por que isso é simbólico? Seria simplesmente uma resposta geológica à elevação do nível do lençol freático e à dissolução de minerais? Ou será um lembrete tangível de que tanto os alicerces físicos quanto os espirituais podem se deteriorar à medida que camadas invisíveis enfraquecem? As rachaduras são claramente visíveis, os vazios são reais. A pergunta permanece. E conforme a terra começou a se abrir, revelou não apenas o vazio, mas também a história. O que acontece quando o solo começa a rachar? O que o rio revela em seguida? À medida que as águas do Jordão continuam a recuar, algo inesperado começa a emergir. Não pedras, não estruturas, mas armas. De sob camadas de sedimentos, há muito escondidas em silêncio, emergem pontas de lança de bronze e ferro, lâminas corroídas, pontas quebradas. Fragmentos de espadas antigas, enterradas por mais de 2000 anos, agora vêm à luz. Arqueólogos datam esses fragmentos da época do Antigo Israel, um período marcado por conflitos tribais, invasões e disputas territoriais. Esses não são símbolos, são instrumentos reais de guerra. Armas que um dia foram empunhadas por humanos agora repousam na lama de um rio conhecido por purificação, aliança e novos começos. As mesmas águas onde as pessoas vinham para serem purificadas agora revelam vestígios de violência que estavam enterrados sob elas. Aço embotado pelos séculos, mas ainda inconfundível em seu propósito. Duas explicações se apresentam. A primeira é histórica. Batalhas foram travadas aqui. Exércitos cruzaram esta terra. Exércitos e armas foram perdidos, descartados ou abandonados em momentos de caos. Com o tempo, as enchentes os cobriram. Os sedimentos os preservaram. E agora, à medida que a água recua, a história retorna. Mas a segunda explicação é mais silenciosa e profunda. Na antiga tradição, depositar, abaixar a arma diante de Deus, não era derrota, era rendição. Um guerreiro que soltava sua lança à beira do rio não estava recuando. Ele estava escolhendo a paz. Ele estava travando uma guerra diante de algo maior. Será que algumas dessas armas poderiam marcar momentos como esse? Momentos em que a guerra terminou. Não com a vitória, mas com a submissão. Não podemos ter certeza, mas o significado vai além do rio. Porque o que está enterrado não desapareceu. Está à espera. Assim como essas armas emergem da lama, conflitos não resolvidos se abatem sobre o coração humano. E Deus não nos chama apenas para entrar na água,
mas para depositar algo antes de fazê-lo. Orgulho, raiva e as batalhas que continuamos a carregar em silêncio. O aço e a lama já contaram uma história de conflito enterrado, de violência oculta sob o tempo. Mas agora, à medida que a terra se fratura e as águas do Jordão continuam a recuar, algo muito mais profundo foi revelado. Desta vez, não são armas, mas cruzes. Mergulhadores explorando trechos recém-expostos do leito do rio descobriram enormes cruzes de pedra entre o que parecem ser ruínas de antigas estruturas. Elas não estão espalhadas aleatoriamente. Parecem ter sido colocadas deliberadamente, intencionalmente, como se tivessem sido deixadas para trás com um propósito. Silenciosas, imóveis, à espera. E o significado da cruz não pode ser reduzido à arqueologia. Em Colossenses 2, 14 a 15, está escrito claramente: tendo cancelado a escrita da dívida que era contra nós, ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz não é apenas um símbolo. É o lugar onde o pecado foi derrotado, onde as trevas foram vencidas, onde a maior vitória foi conquistada através do sacrifício. Ver tal símbolo sob o Jordão carrega um significado profundo, porque este é o mesmo rio onde, em Josué 3, 17, o povo de Israel atravessou em terra seca para a terra prometida. É o rio da transição, de deixar o velho para trás e entrar no que Deus preparou. E agora, sob esse mesmo rio, jaz a cruz, a travessia definitiva. Um lembrete de que antes da promessa, há a entrega. Antes da ressurreição, há a morte. O próprio Jesus carregou a cruz até o Gólgota, onde deu a sua vida, não para demonstrar poder, mas para cumprir a redenção. O que parecia derrota, tornou-se vitória. O que parecia o fim, tornou-se o começo. E agora, numa época em que o mundo parece cada vez mais instável, em que os sistemas tremem, em que a verdade é questionada, em que a fé é testada, a cruz ressurge, não erguida acima da terra, mas revelada debaixo dela. Lucas 8, 17 diz: Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada está escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Assim, a pergunta torna-se inevitável. Por que agora? Talvez porque a mensagem não tenha mudado. Você não pode entrar no que Deus preparou enquanto se apega ao que deve ser deixado para trás. A travessia sempre passa pela entrega, pela morte do orgulho, do controle e do pecado. A cruz debaixo d'água não é apenas uma descoberta, é um lembrete. Em um mundo cheio de ruído, confusão e agitação, o caminho a seguir já foi mostrado. Antes de prosseguirmos, reserve um momento para apoiar este vídeo curtindo, compartilhando com alguém de sua confiança ou deixando um comentário abaixo. Sua participação faz toda a diferença, pois quanto mais interação este vídeo receber, mais a plataforma o impulsionará, levando-o a pessoas que talvez nunca tivessem se deparado com esta mensagem. E isso importa mais do que você imagina. Porque quanto mais pessoas testemunham esses eventos, mais perguntas começam a fazer, a conectar os padrões e a decidir por si mesmas o que tudo isso significa. A conscientização se espalha uma pessoa de cada vez. Seu apoio não ajuda apenas o canal. Ajuda essa mensagem a chegar às pessoas que precisam vê-la. O momento mais comentado às margens do Rio Jordão não são as rachaduras no chão, nem as armas, nem mesmo as estruturas antigas. É algo muito mais silencioso, algo que não se move de forma alguma, uma criatura que agora jaz ali e nunca mais se levantará. O Rio Jordão sempre foi um lugar onde as águas carregavam o sopro das promessas de Deus, um lugar de vida, de purificação, de renovação. Mas agora, em uma quietude assombrosa e quase insuportável,
Uma tartaruga sem vida repousa no leito seco do rio, sua carapaça rachada sob o sol implacável, seu corpo imóvel, abandonado pelas próprias águas que um dia a sustentaram. E não é a presença da morte que perturba as pessoas, é o silêncio. Romanos 8, 22 nos diz que toda a criação geme como em dores de parto até agora. Mas aqui, esse gemido não é mais um som. É uma quietude, um silêncio tão pesado que parece que algo já passou, algo irreversível. As tartarugas são conhecidas por sua resistência. Elas sobrevivem às estações, às tempestades, ao próprio tempo. E, no entanto, aqui, até mesmo a resistência falhou. O Salmo 39, 5 nos lembra: certamente todo homem, por mais belo que seja, é pura vaidade. Nem mesmo a força, nem mesmo a longevidade podem sustentar a vida quando estão separadas de sua fonte. E é aí que o peso se aprofunda. Porque em João 7,38, Jesus disse claramente: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Água viva, não estagnada, não emprestada, não temporária. A própria vida. Sem essa fonte, tudo seca. O que jaz no Jordão não é mais apenas uma criatura. Torna-se uma mensagem. Apocalipse 8:9 fala de um tempo em que 1/3 das criaturas viventes no mar morreu. Um sinal não apenas do colapso ambiental, mas de um mundo que se distancia cada vez mais da vida que Deus planejou. Um corpo sem vida pode parecer pequeno, mas as Escrituras sempre usaram o pequeno para revelar o maior. Uma única criatura em um rio profético pode se tornar um aviso, porque a vida não pode sobreviver desconectada de sua fonte. E talvez seja por isso que essa imagem se espalhou tão amplamente, porque despertou algo mais profundo em tantos corações. Não medo, mas reconhecimento. O Jordão não está mais apenas fluindo, ele está falando. E o que ele está dizendo é simples, porém urgente. Retorne à fonte, porque sem ela, mesmo o que parece forte não durará. E justamente quando o silêncio do rio começou a se instalar, algo se moveu. Não sob a superfície desta vez, mas através dela. Ao longo das margens do Jordão, testemunhas começaram a relatar uma enorme criatura semelhante a um crocodilo emergindo da água. Seu corpo longo, blindado, pesado. Suas escamas captando a luz. Seus movimentos eram lentos, deliberados, quase conscientes. Mais tarde, foi visto descansando na margem do rio, imperturbável pela presença, indiferente à distância, maior do que o esperado, mais estranho do que qualquer animal selvagem familiar. A biologia oferece uma explicação. Um predador deslocado, uma migração rara, algo expulso de seu habitat natural para um território desconhecido. Mas o Jordão não é um rio qualquer. Foi aqui que Jesus foi batizado, onde o céu se abriu, onde o Espírito Santo desceu, onde uma voz declarou: este é o meu filho amado. E agora, algo mais apareceu. As Escrituras há muito falam de tais criaturas não apenas como animais, mas como símbolos. Em Jó 41, Leviatã é descrito como indomável, poderoso, uma criatura que nenhum homem pode controlar, uma representação do caos, do orgulho e da rebeldia contra a ordem de Deus. O Salmo 74:14 fala de Deus esmagando as cabeças de Leviatã, afirmando sua autoridade sobre tudo o que se opõe a ele. E Isaías 27:1 declara com clareza: naquele dia, o Senhor, com a sua espada dura, grande e forte, castigará Leviatã, a serpente fugitiva, e matará o dragão que está no mar. Então, o que significa quando algo assim aparece aqui? Assim como a descrição bíblica de Leviatã, a presença de tal criatura no Jordão envia uma mensagem clara.
É como se a oposição tivesse invadido solo sagrado. Como se a fronteira entre o que é sagrado e o que resiste a ele estivesse sendo testada. Apocalipse adverte que, antes da volta de Cristo, as trevas se intensificarão. Em Apocalipse 12:12 está escrito: Ai da terra, porque o diabo desceu até você. Ele está tomado pela fúria, pois sabe que seu tempo é curto. Bestas, poderes e forças se erguem, não aleatoriamente, mas em alinhamento. Não se trata de medo, mas de consciência, porque a guerra espiritual nunca foi sobre localização, mas sim sobre o coração. Nem mesmo os lugares sagrados estão isentos. Até mesmo a Terra Santa pode ser desafiada. Mas a mensagem não termina em trevas. Ela termina em certeza. Porque a mesma Escritura que revela Leviatã também revela seu fim. O inimigo pode se levantar. Pode parecer forte. Pode até invadir lugares que pensávamos serem intocáveis. Mas o fim já está escrito. Deus vence. E a presença da besta não é apenas um aviso. É um lembrete de que a batalha é real. Mas a vitória também. Nas profundezas do Rio Jordão, mergulhadores descobriram algo que imediatamente mudou o peso de tudo o que já havia sido descoberto. Uma tumba antiga, intocada por séculos, talvez mais. Não aberta pelo tempo, não dispersa pela erosão, mas preservada, intacta, como se estivesse esperando. Uma tumba sob o Jordão, intocada pela mão do homem até agora, poderia ser uma testemunha selada, preservada pela intenção divina até o exato momento em que Deus escolheu revelá-la. Assim como as águas do rio outrora cobriram o caminho para a travessia de Israel em Josué 3, talvez elas também estejam guardando algo mais, uma mensagem não para o passado, mas para a geração final. As Escrituras falam desse tipo de sincronia. Em Daniel 12:9 está escrito: As palavras estão enroladas e seladas até o tempo do fim. Uma verdade oculta, não perdida, preservada, não esquecida, aguardando o momento certo. O simbolismo de um túmulo nunca é simples na Bíblia. Ele carrega o peso tanto da morte quanto de algo além dela. Em João 11, Lázaro jazia selado atrás de pedras, 4 dias depois, até que Jesus o chamou para fora, provando que a própria morte responde a uma autoridade superior. E então ao próprio túmulo de Cristo, a sepultura selada, que se tornou o local da maior vitória da história. Não o fim, mas o início da ressurreição, a abertura da vida eterna. Portanto, quando um túmulo surge agora sob o Jordão, isso não se refere apenas a um sepultamento. Refere-se ao tempo certo, à revelação, a algo oculto que agora vem à tona. Mas um túmulo também carrega outro significado: o julgamento. Apocalipse 20:12 descreve um momento em que os mortos, grandes e pequenos, comparecem perante o trono e os livros são abertos. Nada do que estava oculto permanece oculto. Tudo é revelado. E é aqui que o padrão se torna impossível de ignorar. Primeiro, o solo desaba. Então, as armas se erguem. Agora, uma tumba surge. Desmoronamento, exposição, revelação. O Jordão, outrora, simbolizava a travessia rumo à promessa. Agora, ele desenterra camadas de história há muito enterradas sob sua superfície. Não apenas eventos, mas padrões dos quais a humanidade jamais escapou. Conflito, silêncio, sepultamento e agora, revelação. A questão se aprofunda. Se a Terra começa a revelar o que guardou por séculos, o que mais ainda está sob a superfície, aguardando o momento de ser visto. Depois que o solo se abriu e as armas de um conflito ancestral emergiram da lama, outra descoberta se seguiu, mais silenciosa, porém muito mais carregada de significado. Em uma caverna parcialmente inundada às margens do Jordão,
exploradores encontraram um cálice de ouro repousando sobre uma saliência de pedra natural. Não estava profundamente enterrado, nem trancado atrás de pedras, mas colocado em água parada, como se preservado intencionalmente. O tempo havia tocado sua superfície, mas não apagado seu propósito. Ao redor da borda, inscrições tênues ainda podiam ser percebidas, palavras que, uma vez traduzidas, carregavam um peso inconfundível: aliança, sangue e reino vindouro. Essas não são palavras comuns. Elas formam o próprio fundamento do Evangelho. Em Lucas 22, 20, durante a última ceia, Jesus ergueu o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês." Aquele momento não foi apenas simbólico. Foi uma declaração do que estava prestes a acontecer. A aliança não seria mais escrita em pedra, mas selada por meio de sacrifício. Hebreus 9, 22 afirma isso claramente. Sem derramamento de sangue, não há remissão. O cálice representa esse preço. Representa a redenção, não conquistada, mas concedida. Encontrar tal símbolo emergindo agora debaixo do mesmo rio onde o arrependimento foi outrora pregado e onde o próprio Cristo foi batizado, cria uma conexão que não pode ser ignorada. O Jordão sempre representou transição, travessia, purificação, novos começos. Mas agora, revela algo mais profundo. Não apenas a necessidade de purificação, mas o preço por trás dela. A própria sequência carrega significado. Primeiro, armas, evidências de conflito humano. Violência e divisão. Em seguida, um cálice, uma imagem ligada à aliança, ao sacrifício e à restauração. Eclesiastes 3-8 fala de um tempo de guerra e um tempo de paz. Aqui, ambos surgem da mesma base. Como se o rio contasse uma história que a humanidade repete há gerações. Arqueólogos sugerem que ele pode pertencer ao período do Segundo Templo, talvez um vaso cerimonial usado em práticas rituais. Isso pode ser verdade, mas mesmo dentro dessa explicação, o simbolismo permanece intacto, porque as escrituras nunca separaram a história do significado. Objetos físicos muitas vezes carregam peso espiritual. A questão mais profunda não é apenas o que este objeto é, mas por que ele surgiu agora. Porque a mensagem do cálice nunca mudou. A aliança exige sacrifício. A redenção exige entrega, e o reino vindouro não é construído pela força humana, mas estabelecido por meio daquilo que Cristo já realizou. O rio revela o que estava oculto, mas as Escrituras já nos disseram o que isso significa. E assim que o significado do cálice se tornou claro, algo mais começou a se revelar, não a partir de pedra ou metal, mas da própria vida. Ao longo de vários trechos das margens expostas do Jordão, centenas de rãs começaram a se reunir. Não dispersas, nem esporádicas, mas agrupadas densamente, cobrindo a lama de forma antinatural, preenchendo os juncos, pressionando as margens rasas do rio. As testemunhas não as notaram primeiro pela visão, mas pelo som. Um coro constante e multifacetado se elevava ao entardecer, ecoando pelo vale de uma forma avassaladora, quase intencional. Os biólogos ofereceram uma explicação clara. À medida que os níveis de água baixam e os habitats diminuem, os anfíbios são forçados a viver em espaços cada vez menores. Os padrões de migração se alteram. As populações se concentram onde as condições ainda lhes permitem sobreviver. Isoladamente, esse comportamento não é incomum. É uma resposta conhecida ao estresse ambiental. Mas o contexto muda tudo, porque essa aglomeração não ocorreu isoladamente. Ela aconteceu após relatos de que a água estava adquirindo uma tonalidade avermelhada. Sutil, mas visível. Não confirmado como algo sobrenatural, mas o suficiente para ser notado. O suficiente para ser lembrado. E quando a água muda e os sapos aparecem, as escrituras não ficam muito atrás.
Em Êxodo 8, a terra do Egito passou por uma sequência de eventos. Primeiro, as águas foram atingidas. Então rãs emergiram delas, cobrindo a terra, entrando nas casas, dominando tudo. Não foi aleatório. Foi ordenado, seguiu um padrão. Uma progressão ligada ao julgamento. Nenhum estudioso sério afirmaria que o que está acontecendo agora é uma repetição literal das pragas. Mas a semelhança não precisa ser exata para ser significativa, porque a mente humana reconhece padrões, e as escrituras já definiram alguns deles. Aqui, em um dos rios mais biblicamente significativos da Terra, a mesma sequência aparece na forma, ainda que não na escala. A água se move, criaturas emergem. O ambiente reage de maneiras que parecem complexas, em vez de isoladas. Individualmente, cada evento é explicável. Juntos, eles começam a parecer conectados. E é isso que perturba as pessoas. Não os sapos em si, mas o momento, a ordem, o cenário. Porque o Jordão não é apenas um rio. Ele carrega memória. Isso carrega significado. Sempre foi um lugar onde eventos físicos se cruzam com significados espirituais. Portanto, quando padrões familiares começam a reaparecer neste lugar, a questão naturalmente se desloca para além da biologia. Será que isso é simplesmente a pressão ambiental se manifestando de maneiras visíveis, ou é algo mais? Algo que ecoa o que já foi escrito. À medida que o coro de rãs se dissipava lentamente entre os juncos, a atenção voltou-se mais uma vez, desta vez para algo muito menos vivo, mas de alguma forma mais perturbador. Ao longo de um trecho recém-exposto da margem do Jordão, uma formação maciça começou a atrair a atenção silenciosa. À primeira vista, parecia irregular, quase indistinto. Mas à medida que mais partes dele emergiam sob a luz intensa, sua estrutura se tornava mais nítida, rígida, fragmentada, em camadas de uma forma que lembrava algo outrora orgânico, agora endurecido em pedra. Muitos descreveram a formação como semelhante a um osso, petrificada, fraturada e parcialmente incrustada na terra, como se apenas a superfície tivesse sido revelada. Os geólogos responderam prontamente. Em uma região moldada por solo rico em minerais e níveis de água variáveis, tais formações não são impossíveis. Com o tempo, a matéria orgânica pode ser substituída por minerais. O que antes era vivo se transforma em pedra. O que antes se decompunha se preserva na forma, mas não na substância. De uma perspectiva científica, a explicação é estável, consistente e fundamentada. Mas o momento em que ocorreu complica a interpretação. Isso porque essa formação não surgiu sozinha. Ela emergiu quando o solo já estava desmoronando, quando crateras se abriram, quando artefatos vieram à tona, quando padrões começaram a se formar. Nesse contexto, a aparência passa a ter um peso que vai além da explicação. A semelhança com restos mortais é difícil de ignorar. E com essa semelhança vem a memória, não geológica, mas bíblica. Em Ezequiel 37, o profeta é conduzido a um vale repleto de ossos secos. Não enterrados, não escondidos, expostos, dispersos, silenciosos. Uma paisagem definida não pela vida, mas pelo que restou depois que ela se foi. A visão não se referia apenas à morte, mas a algo mais profundo. Desolação antes da restauração. Vazio antes da renovação. Aqui, às margens do Jordão, a imagem não é exata. Não é uma concretização literal, mas ecoa. Uma forma endurecida emergindo do solo. Uma estrutura que outrora pode ter abrigado vida, agora reduzida a uma forma. Uma presença que se assemelha menos a um objeto e mais a um signo. E é aí que reside a tensão. Porque cientificamente trata-se de formação. Mas, simbolicamente, torna-se algo diferente. Torna-se uma pergunta. O que acontece quando aquilo que antes tinha vida é reduzido à forma sem substância? O que acontece quando a estrutura permanece, mas a vida se foi? O Jordão sempre foi associado à travessia do deserto para a promessa, da velha vida para a nova. Mas agora, em suas margens, ele revela algo diferente,
Não movimento, mas quietude. Não crescimento, mas exposição. E talvez essa seja a reflexão mais profunda. Porque antes de qualquer coisa ser restaurada, é preciso primeiro revelar sua verdadeira natureza. Quando cada um desses eventos é analisado isoladamente, eles se mostram explicáveis. É possível medir sumidouros. Artefatos podem ser datados. O comportamento animal pode ser estudado. A luz no céu pode ser analisada. A ciência oferece uma linguagem para cada elemento. Mas as Escrituras nunca nos pediram para olhar apenas para os fragmentos. Elas nos chamam a discernir o padrão. Porque o que está acontecendo ao longo do Jordão não é um evento isolado. Está convergindo. O solo está desmoronando. O que estava enterrado é exposto. O que estava oculto começa a falar. E essa sequência, colapso, exposição, revelação, carrega um ritmo que ressoa muito além da geologia ou da arqueologia. Reflete um princípio que permeia toda a Bíblia. Deus revela antes de agir e expõe antes de restaurar. O próprio Jesus falou dessa percepção em Mateus 24:33. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está perto, às portas. Não um sinal, nem dois, mas todas essas coisas aparecendo juntas, formando um momento que precisa ser reconhecido. E em Lucas 21:28, ele acrescenta: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. A ênfase não é no medo, é reconhecimento. Porque o Rio Jordão não é apenas um local, é uma testemunha, um lugar onde Deus já agiu e onde o significado sempre esteve presente em várias camadas. Foi aqui que as águas se separaram, que os profetas atravessaram, que Cristo entrou e o céu se abriu. E agora, mais uma vez, torna-se um ponto focal não de um único evento, mas de muitos que se desenrolam simultaneamente. Individualmente podem ser explicados, mas coletivamente começam a se alinhar, e o alinhamento cria peso. Porque ao longo das Escrituras, a convergência sempre precedeu a transição. Antes do dilúvio, antes da queda dos reinos, antes dos momentos de intervenção divina, os sinais não surgiam isoladamente. Eles se reuniam não para confundir, mas para despertar. E a mensagem mais profunda não está nos eventos em si, mas no que eles indicam. Porque quando a criação se transforma, quando a terra se revela, quando os padrões começam a se alinhar, as Escrituras nos lembram de uma verdade imutável. Deus não está ausente. Ele está falando. Se a terra está começando a revelar o que esteve oculto por séculos, então a questão não é mais sobre descoberta, mas sobre significado. Porque as Escrituras nos lembram em Lucas 8:17. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. O que estamos testemunhando pode não ser simplesmente a exposição da terra, mas um reflexo de uma revelação mais profunda. Será que esses eventos são realmente isolados ou fazem parte de um padrão maior? Um padrão que se alinha com o que Jesus advertiu em Mateus 24, onde os sinais não viriam sozinhos, mas juntos, aumentando, convergindo, apontando para um momento que a humanidade não poderá ignorar. E por que esse alinhamento acontece aqui? Num lugar tão profundamente marcado pela presença de Deus ao longo da história? Porque a Bíblia sempre ensinou que Deus fala não apenas por meio de palavras, mas também por meio de momentos, padrões e da própria criação. Romanos 1:20 nos diz que seus atributos invisíveis podem ser claramente vistos por meio daquilo que foi criado. A questão não é se algo está acontecendo, mas se estamos dispostos a ver. E mais importante ainda, estamos preparados, não apenas para observar, mas para responder. Se esta mensagem despertou algo em você, reserve um momento para curtir, compartilhar e deixar seus comentários abaixo. Sua voz importa mais do que você imagina. E obrigado por ter ficado comigo até o final.